Então, gente, continuando aqui, vendo ainda a visão do Keynes sobre o papel dos gastos públicos na demanda agregada, a gente tem o quê? Que primeiro o Keynes não é a favor de socialismo, o Keynes não é a favor de empresa estatal, e além disso a gente tem o que? Outro trecho do Keynes que é importante é esse aqui. Se os nossos controles centrais lograrem estabelecer um volume de produção agregado correspondente o mais aproximadamente possível ao pleno emprego, a teoria clássica retomará, daí em diante, a sua devida posição. Importante esse trecho do Keynes aí, né? Primeiramente, ele não está falando de produzir, que o governo tem que utilizar seus gastos para induzir a economia a se desenvolver numa direção ou outra. O governo não tem que incentivar um setor ou outro, uma região ou outra da economia. Keynes é contra o dirigismo estatal. Tem outro trecho que a gente vai ver que isso é mais claro. O Keynes fala em produção agregada. Se dentro da produção agregada, dentro da produção nacional agregada, qual o setor que está crescendo mais ou menos, isso não interessa e não cabe ao Estado definir. Isso tem que ficar por conta da economia de mercado, né? Isso é uma coisa. Se não está claro nesse trecho aqui, no próximo que eu vou mostrar, isso é claro, né? Mas também aqui a gente fala sobre a famosa teoria clássica, né? Que a gente falou muito na primeira parte da matéria, e Keynes não é contra a teoria clássica. Keynes é contra que a economia fique deprimida. O objetivo dele é levar a economia ao pleno emprego. Se a economia entra em crise e demora para retornar ao pleno emprego, então é o que a gente viu no slide anterior. Keynes acha que o governo tem que aquecer a economia via gastos públicos, fazendo obras públicas, né? Seguindo bem a orientação de Adam Smith. Bens públicos, rodovias, portos, coisas do tipo, né? Não seria a Copa do Mundo, Olimpíada, infraestrutura para o progresso da iniciativa privada, da economia privada. Agora, caso a economia, duas situações. Primeiro, se a economia não está arrochada, ela já está a pleno emprego, então o que o governo tem que fazer? Está claro aí nesse trecho o que o Keynes pensa. O governo não tem que fazer nada, é a teoria clássica que vigora. E a teoria clássica é a teoria do Adam Smith, é o estado mínimo. Não tem que gastar dinheiro para aquecer a economia. Esse não é o papel do Estado. Isso é uma coisa. Outra coisa, se a economia não está a pleno emprego, cabe ao Estado, segundo Keynes, gastar dinheiro para aquecer a economia, mas tão logo ela chegue o mais aproximadamente possível ao pleno emprego, não precisa ser pleno emprego, então, novamente, o Estado não tem que fazer mais nada. Estando a economia a pleno emprego, o que vigora na visão de Keynes é a teoria clássica. Não há que o governo completar nenhuma demanda ou gerar demanda na economia. Essa é a visão de Keynes, está escrita aí com todas as letras, né? Mas é importante, né? Não é que a economia a pleno emprego, então o Estado não existe mais. Não, existe o Estado. Fatalmente é o Estado da teoria clássica, o Estado mínimo. Agora, caso a economia entre em recessão, o Estado tem que realizar obras, embora realizar obras já faça parte da ideia de Estado mínimo lá de Adam Smith, né? Mas com relação ao Estado dirigir a atividade produtiva, ele determinar que setor tem que se desenvolver, Keynes não é a favor de nada disso. Keynes fala de volume de produção agregado, não de um setor ou outro, de uma região ou outra. Não cabe ao Estado melhorar as condições de um setor ou outro da economia. Ao Estado cabe tomar medidas que levam ao progresso da economia como um todo, não de um setor ou outro dentro da economia. E isso é mais claro nesse trecho aqui, né?
Nada a opor, segundo Keynes, né, página 256, nada a opor à análise clássica, teoria clássica, concernente à maneira como o interesse pessoal determinará o que se produz especificamente. Ou seja, quais são as atividades que devem ser realizadas dentro da economia. O produto nacional, como a gente já falou, é uma abstração. Ele representa o PIB, e o PIB é composto por uma infinidade de diferentes produtos e serviços. Quais produtos e serviços devem ser produzidos? Isso quem tem que determinar é o mercado, é a iniciativa privada, é o interesse pessoal. Isso é a visão de Keynes. Com base nesse trecho é muito claro que Keynes não é a favor de dirigismo estatal. O governo não tem que dizer qual setor ou empresa ou região deve ou não se desenvolver. Essa é a visão de Keynes, é importante isso. Nada a opor à análise clássica, teoria clássica, a teoria do Estado mínimo, é o Estado que não interfere na economia. Nada a opor à análise clássica concernente à maneira como o interesse pessoal determinará o que se produz especificamente. E aí continua, em que proporção se associarão os fatores produtivos, capital e trabalho, para tal fim e como se distribuirá entre eles o valor da produção obtida. Esse trecho também é muito importante, né? Muitas são as pessoas aí que dizem que Keynes é a favor de redistribuição de renda, tirar do rico e dar para o pobre. Keynes não é a favor de nada disso. Keynes quer que o governo faça, caso a economia esteja em crise, o governo faz obras, gera demanda, aquece a economia e leva ela ao pleno emprego. E obras em apoio à iniciativa privada. Keynes não é contra iniciativa privada, Keynes não é a favor do socialismo, tá? E também não é a favor de redistribuição de renda. Keynes só quer que a economia cresça, gere emprego, e aí as pessoas conseguem seu emprego, trabalham, produzem, e cada um ganha a sua respectiva parte da renda nacional, de acordo com sua contribuição ao processo produtivo. Essa é a teoria clássica. Quem produz muito ganha muito, quem produz pouco ganha pouco. Se está certo ou está errado, essa é a visão de Keynes, tá? E além disso também, só para enfatizar então a ideia de que Keynes não é contra liberalismo econômico, ele só acha que o governo tem que interferir quando a economia está em crise, e ele tem que interferir da forma mais geral e genérica possível. Ele não tem que induzir a economia a produzir nada especificamente. O objetivo é a produção geral, agregada. Que a atividade produtiva dentro da economia vai crescer ou vai diminuir, pouco importa. Se qual região vai crescer ou vai entrar em recessão, pouco importa. Uma região está ruim, a outra está bem, de tal forma que o país, no geral, está bem. Então, está tudo bem, não há nada que ser feito. Essa é a visão de Keynes. E um último trecho, também referente a essa ideia do dirigismo estatal, temos esse trecho aqui. Não vejo por que o sistema existente, o sistema ele está falando do capitalismo, da empresa privada, da busca do lucro, do interesse pessoal. Então, está lá, não vejo por que o sistema existente faria mau uso dos fatores de produção utilizados. Isso aí ele está falando de alocação de recursos produtivos. As máquinas, equipamentos, trabalhadores, eles estão sendo aplicados nas atividades corretas, segundo Keynes, pela visão clássica, pelo capitalismo, economia de mercado, pelo interesse pessoal. Sim, empresário aloca, mercado aloca corretamente os recursos produtivos. Mas aí continua ele, cometem-se naturalmente erros de previsão, que aliás não se evitariam centralizando as decisões. Ou seja, é um mundo de diferentes atividades produtivas na economia, diferentes empresas, diferentes setores, diferentes regiões, diferentes empresários, diferentes decisões.
de contratar, de demitir, de aumentar a fábrica, diminuir a fábrica, modernizar a empresa, manter como está, sucatear a empresa, diferentes decisões. O objetivo de todas essas diferentes decisões é obter lucro, ganho, uma vida melhor. E na busca de uma vida melhor, pessoas erram, errar é humano, né? Mas, embora empresas errem e acabem contratando ou despedindo mais do que devia, comprando máquinas que não deviam ou não comprando máquinas que deveriam ser compradas, enfim, utilizando recursos, fatores de produção de forma errada, erros acontecem naturalmente, erros de previsão ocorrem. Mas ocorre porque a iniciativa privada não sabe alocar recursos, ali ele bota. Aliás, tais erros não seriam evitados centralizando as decisões. Empresas privadas erram, o Estado erra. E na realidade, sem dúvida, né, o Estado certamente erraria muito mais do que a iniciativa privada. Mas, e por quê? Porque os interesses que guiam o Estado são bem diferentes dos interesses que guiam o processo produtivo como um todo, a busca de uma vida melhor. É a questão do Milton Friedman que a gente já falou. O Estado é composto por pessoas que gastam dinheiro de outras, um determinado grupo de burocratas no Estado, governo, gastando dinheiro de um segundo grupo de pessoas para comprar coisas para um terceiro grupo de pessoas. Eles não têm compromisso com gastar menos e comprar de melhor qualidade. Eles não têm compromisso com produzir grandes melhorias de vida, né? Essa não é a função do Estado, é só garantir condições mínimas de vida em sociedade, na visão clássica. E na visão keynesiana não é muito longe disso, né? Mas, enfim, continua ele. Quando sobre 10 milhões... É importante esse ponto, eu estou falando da visão de Keynes, né? Não estou dizendo que essa visão é certa ou errada, só estou dizendo que essa é a visão de Keynes. Keynes acha que recurso produtivo tem que estar na mão da iniciativa privada, o papel do governo é só garantir lucro à iniciativa privada. Se isso é certo ou errado, essa é a visão do Keynes. Mas então continua ele. Quando sobre 10 milhões de homens desejosos e capazes de trabalhar há 9 milhões empregados, nada permite afirmar que o trabalho desses 9 milhões de homens seja mal orientado. Ou seja, esses 9 milhões de pessoas trabalhando na iniciativa privada, eles estão trabalhando nos setores errados, produzindo as coisas erradas, que não deveriam ser produzidas, eles deviam estar produzindo outras coisas. Segundo Keynes, nada permite afirmar que esse trabalho é mal orientado, estando na mão da iniciativa privada, né? Aí continua ele. A queixa contra o sistema presente não consiste em que esses 9 milhões deveriam ser empregados em tarefas diferentes, senão em que deveria haver trabalho disponível para o restante 1 milhão de homens. É o volume e não a direção do emprego efetivo o responsável pelo colapso do sistema atual. O sistema atual está falando da crise dos anos 30, o capitalismo lá nos anos 30, né? Ou supostamente a crise do capitalismo nos anos 30. Então o problema não é que trabalhadores, mais outros recursos também, capital, máquinas, elas estejam sendo mal utilizadas, mal geridas, mal alocadas. Os recursos produtivos estão sendo destinados a atividades que geram menos ganho, menos satisfação. Segundo Keynes, não. E segundo teoria clássica também, não, né? O problema, no caso do Keynes, o volume de produção está relativamente baixo. O volume de produção e emprego e uso de recursos produtivos, máquinas, equipamentos, instalações, devido à crise econômica, o volume
de demanda desses recursos está baixo. Há recursos ociosos na economia, mão de obra e capital. E o país poderia estar produzindo mais se a mão de obra e o capital estivessem sendo plenamente utilizados, o pleno emprego, se a gente chegasse ao pleno emprego. Isso, com certeza, óbvio, mas como chegar no pleno emprego, essa é que é o problema. Segundo Keynes, a solução para esse problema é o governo gerar demanda, gastar dinheiro realizando obras em apoio à iniciativa privada, mas não é suprimindo a iniciativa privada, de tal forma que a economia retorna para o emprego. E daí todo mundo trabalha, todo mundo produz e todo mundo ganha. Não igualmente, mas diferentes pessoas vão obter diferentes ganhos. Tá certo? Mas, ou seja, botei 4 trechos aí do Keynes para chamar a atenção da visão do Keynes a respeito da importância dos gastos, da demanda agregada, gastos públicos e qual a razão de ser dos gastos públicos, né? Se a visão dele está certa ou errada, bom, ele é o pai da macroeconomia, a gente está estudando macroeconomia aqui fundamentado em Keynes, tá? E aí fica a seu critério achar que ele está certo ou está errado, tá bom? Mas enfim, ficamos por aqui agora. Valeu, tchau.